Como foi anunciado hoje pela manhã, esse sendo o primeiro domingo do mês, nós vamos retomar as exposições sequenciadas, ordinária, primeiro domingo do mês, Gênesis, segundo, Salmos, terceiro, Mateus e quarto, Romanos, e nós vamos retornar de onde nós paramos em 2021, que foi no capítulo 26. Hoje pela manhã, nós expusemos o versículo 1 e o versículo 2, e agora nós seguiremos na exposição desse capítulo, mas leremos novamente do versículo 1 até o versículo 6, irmãos. Acompanhe atentamente a leitura da Sagrada Escritura. O Senhor diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém. Antes da oração, filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é Isaque, tá bom? Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse teu culto nesse santo dia do Senhor. Obrigado porque é mais uma ocasião em que, sendo servidos, Senhor, e dispensados a nós as tuas ordenanças, nós somos alimentados, a nossa alma é fortalecida, a nossa fé é firmada, Senhor. E aqui estamos mais uma vez, após orarmos a Ti, respondendo a Tua santa convocação, após cantarmos ao Senhor em gratidão a Tua confrontação aos nossos pecados e o perdão que o Senhor nos dá, nós silenciamos os nossos lábios para ouvir a Tua instrução, Senhor. E como hoje vimos pela manhã nesse texto, que bênção é recebermos do Senhor instrução. Por isso, Senhor, instrui-nos pelo Teu Espírito, que não simplesmente nós ouçamos a Tua palavra com os ouvidos carnais, mas que a ouçamos, Senhor, pelo Teu Espírito operando em nosso coração, com os ouvidos da fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje pela manhã, quando nós retomamos a exposição de Gênesis, foi lembrado qual é o papel desse capítulo que nós estamos vendo aqui agora, no capítulo 26 de Gênesis, que foca a caminhada de Isaque, o filho de Abraão. Nós vimos que desde o capítulo 12 até o capítulo 25, todos esses 13 capítulos foram destinados para tratar da peregrinação de Abraão e de todas as implicações para o evangelho e para a nossa caminhada como povo de Deus. Então chega no capítulo 25, faz a transição para Isaque e, comparativamente, Isaque tem apenas um capítulo em todo o livro de Gênesis, enquanto seu pai teve 13 capítulos e seu filho Jacó terá todo o restante do livro de Gênesis. E por que isso? E nós vimos que essa transição, dando foco em Jacó, cumprindo os propósitos revelacionais do Senhor, elas têm um papel central aqui no livro de Gênesis, que é nos lembrar que Deus está conduzindo a sua história de salvação, a obra de redenção, a obra de salvação. E a despeito de toda desesperança, irmãos, a despeito de todo o pecado que há em nós e no mundo, os planos redentivos do Senhor não se frustrarão. Ele conduziu a história de Abraão, a Isaque, de Isaque a Jacó, de Jacó às 12 tribos, a Moisés, a Davi, conduziu até Cristo, 4.000 anos conduzindo a história. Conduziu até hoje, 2.000 anos depois, e ele continuará conduzindo até o fim. Ele trará, irmãos, a consumação, e nós não devemos perder a esperança disso. Esse é um ponto que nós vimos. O segundo ponto, irmãos, dentre outros que nós vimos hoje pela manhã, é que o Senhor, ele vai nos ensinar outras coisas também importantes acerca da nossa peregrinação, como ele fez com Abraão e com Isaque. E Moisés, inspirado pelo Espírito, ele faz isso de uma forma belíssima, irmãos. Nós vimos aqui, em todo o capítulo pela manhã, o capítulo 26, há paralelos e correspondentes imediatos entre a vida de Isaque e a vida de Abraão. E só isso, irmãos, possui muito significado para nós, e nós vamos nos ater isso na próxima exposição de Gênesis. Mas o ponto principal, e nós vimos diversos aspectos disso pela manhã, é que assim como Deus trabalhou na fé de Abraão,
Deus trabalha e está trabalhando na fé de Isaac. Assim como ele trabalhou na fé de Abraão e na fé de Isaac, ele está trabalhando na minha e na sua fé, crente. O grande ponto da nossa peregrinação é essa. O Senhor toma homens inconstantes, mulheres inconstantes como Abraão e amadurece na fé. O Senhor toma Isaac, um homem aparentemente mais sóbrio, mais piedoso, mas que, mesmo experimentando os benefícios externos do pacto, precisava ele mesmo experimentar a fé. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos avançar na exposição hoje. Por favor, veja novamente o versículo 2 e o versículo 6. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Irmãos, o que nós aprendemos a mais aqui com tudo isso? Nós aprendemos também, irmãos, que Deus, ele pode e trabalha de formas diferentes em sua sabedoria nos seus filhos, mas o fim é o mesmo. O fim é o mesmo. Ele quer fortalecer a fé no coração do seu povo. Veja, irmãos, uma rápida consideração do que aconteceu com um paralelo com Abraão. Abraão também passou por uma situação de seca, como Isaac estava passando aqui. Abraão não recebeu uma orientação direta do Senhor para aquela situação, embora ele tenha recebido antes, dizendo: vai para a terra que eu te mostrei. Eu não mandei você ir para o Egito. Ele foi em desobediência ao Senhor e sofreu o que sofreu. Isaac, tentado também a ir ao Egito, o Senhor diz: não vai. E ele não foi. Veja, Abraão tentado ao Egito, ele foi. Isaac não vai para o Egito, ele não foi. Jacó, vai para o Egito, Jacó, porque lá eu vou preservar tu e a tua família. Lá eu preparei um canto para ti. 3 patriarcas, pais e filhos, todos associados ao Egito, mas a cada um deles Deus tratou de forma diferente. O que é que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que Deus é sábio, irmãos, na dispensação da sua sabedoria. E por mais que Ele conduza as nossas vidas, a minha e a sua, cada um de nós em nossas particularidades, por caminhos diferentes, por mais que eu sofra uma coisa que você não sofre, que você sofra algo que o outro irmão não sofreu, que você tenha algo que o outro irmão não tem, cada coisa que Deus coloca na sua dispensação visa em tudo o mesmo fim: trabalhar no seu povo. Nós iniciamos a caminhada, irmãos, e nós não estamos prontos. Muito pelo contrário. Cada passo da caminhada, cada coisa que é dada, que é tirada, que não é dada, é exatamente o Senhor trabalhando no nosso coração. Às vezes, ao nosso irmão, na mesma situação, Deus vai agir de forma diferente. Isso não é, irmãos, para que nós tenhamos inveja do nosso irmão. Isso é para que nós olhemos Deus, na sua sabedoria, por caminhos diferentes, nos conduzirá ao mesmo fim. É para o fim que nós devemos estar olhando. E por que isso é importante, irmãos? Porque exatamente na dispensação da sabedoria do Senhor, na maneira que Ele trabalha com cada um de nós, como Ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, nós podemos olhar para o outro e ver que o outro tem dons que eu não tenho, que o outro está em situação que eu gostaria de estar e não estou, que o outro tem, por exemplo, um trabalho que eu queria ter e não tenho, que o outro já conseguiu um cônjuge que eu gostaria de ter e não tenho, ou o cônjuge que eu gostaria de ter e eu não tive. Sabe qual é a consequência disso, irmãos? Quando nós nos perdemos olhando para os meios que não são o fim em si mesmo e não olhamos para o fim, sabe qual é a consequência disso em nosso coração, irmãos? A consequência disso em nosso coração é um gritante descontentamento. É uma tristeza que vai se enraizando no nosso coração e colocando raízes cada vez mais profundas. É a ira com o Senhor, nosso Deus, que se expressa na ira para com aqueles que estão ao nosso redor. É o desânimo na caminhada, porque eu não tenho o que eu queria ter e fulano tem. Para que eu vou continuar seguindo nessa caminhada? Não pensemos assim, irmãos. Pai e filhos, Abraão, Isaac
e Jacó, todos com situações exatamente iguais. Fome na terra. A cada um dos três, Deus deu uma orientação diferente, não contradizendo a sua lei, mas na sua providência. Mas para os três, ele intentava o mesmo fim: trabalhar numa fé que seja madura, que seja firme, que seja sólida. Veja, por favor, comigo, versículo 3. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, etc. Veja, irmãos, e lê também comigo o versículo 24, antes de nós vermos o que é que isso nos ensina. Do mesmo capítulo, lá na frente, veja, por favor. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, novamente o Senhor aparece a Isaac no final da narrativa que nós vamos chegar nas próximas exposições, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Veja, irmãos, o que está acontecendo aqui? O Senhor vai até Isaac, e se você perceber, novamente, é mais um paralelo com Abraão. A mesma coisa que Deus fez com Abraão, Deus estava fazendo aqui com Isaac, repetindo a mesma promessa, reafirmando o mesmo pacto. E por que isso é dessa forma, irmãos? E aqui nos ajuda Calvino, ele comenta da seguinte forma: o Senhor começa declarando ser Ele o Deus que no princípio havia falado a Abraão, o seu pai. O Senhor se apresenta com a mesma promessa para que Isaac não se separasse do que havia sido falado anteriormente, para que ele entendesse que ele deveria colocar fé naquele mesmo pacto, para que ele entendesse que sobre ele repousa a promessa do pacto. Deus faz a mesma coisa, irmãos, para que Isaac entendesse: o Deus que está falando contigo não é diferente do teu pai. O pacto que eu estou restabelecendo e falando contigo não é diferente do que eu estabeleci com teu pai. A promessa é a mesma. Você tem que colocar os seus fundamentos sobre isso. E disso aqui, irmãos, vem algumas verdades importantes para nós. Veja, Isaac, um filho da aliança, que foi inserido nos benefícios externos do pacto desde pequeno. Lembremos que Isaac foi exatamente o objeto, um dos primeiros a ser circuncidados, como sacramento externo do pacto da graça sob a antiga aliança. Ele já estava incluído nos benefícios do pacto externo. Mas aqui, irmãos, novamente, Deus está trabalhando na fé de Isaac. E não era suficiente, como não é, como diversas vezes nós já alertamos a igreja nesse púlpito, não é suficiente participar dos benefícios externos do pacto. Nós devemos participar experiencialmente. A nossa fé tem de estar posta no Cristo que nos é apresentado nas ordenanças e em toda a estrutura externa do pacto, irmãos. Isaac, ele foi introduzido na aliança na infância, e ele é agora chamado a experimentá-la com os lábios da fé, com o paladar da fé. Ele precisa crer que ele leva sobre si a promessa do descendente que redimiria o mundo, irmãos. É que nós temos uma aplicação direta aos filhos da aliança. Quer você seja já crescido, bem crescido, mas que tenha recebido sobre si o selo e tenha crescido na igreja do Senhor, quer você ainda seja tenro, como Henriquinho, como Thomas, como Lara, como Alan, como tantas outras crianças, João Pedro, filhos da aliança que estão nessa igreja. Preste atenção nisso. Vocês estão recebendo os benefícios externos do pacto. Vocês receberam sobre vocês o selo do pacto da graça. Os seus pais confiam em Cristo, é por isso que eles apresentaram vocês. Mas vocês precisam caminhar com os pés da fé. Um dia, vocês vieram aqui na frente, no colo dos seus pais.
Um dia, vocês foram selados com o selo do pacto da graça, em razão da fé do Pai de vocês. Mas Deus chama vocês, o quanto antes, a virem aqui com sua própria fé, colocada em Cristo. Experimente o pacto que vocês já foram incluídos, vocês mesmos, não confiando na fé do seu pai ou da sua mãe, mas no Cristo que lhe é apresentado. Não vire as costas, jamais, para o Cristo que lhe é apresentado. Mas também, irmãos, nós aprendemos uma outra coisa aqui. Curiosamente, é a mesma promessa. Curiosamente, são as mesmas palavras que são repetidas aqui. E sabe o que é que isso nos ensina, irmãos? Que aqueles que devem levar e colocar a sua fé sobre as promessas do Senhor, eles têm de constantemente serem lembrados dela. Irmãos, não há uma só coisa na palavra do Senhor, uma só promessa, uma só ordenança, uma só lei, que nós não devemos ser constantemente relembrados. Se você prestou bem atenção nas suas leituras bíblicas anuais, você olhar, por exemplo, o Pentateuco e muitos outros profetas, você sabe qual o verbo que mais aparece quando você vai falar com o seu povo? Um dos verbos que mais aparece é lembre-se. Lembre-se, Israel. Lembre-se quando. Lembre-se do que eu fiz. Lembre-se do que eu falei. Lembre-se. Sabe por que isso, irmãos? Porque se tem uma coisa que o nosso coração é propenso, é a esquecer. E quando eu falo de esquecer, não é simplesmente esquecer de informação, não. Muitas vezes a informação está até aqui. É esquecer no sentido de agarrar aquilo que nos é posto. Semana conversando em gabinete, eu destaco uma coisa que é muito curiosa na nossa caminhada. Deus nos envia as aflições, irmãos, exatamente para que nós curvemos os nossos joelhos e dependamos dele em oração. E quanto mais afligidos, mais orantes, se eu posso usar essa palavra, nós deveríamos ser. E a coisa mais fantástica, irmãos, é ver a obra do Senhor nesse sentido. A gente é afligido, a gente cai de joelho, ora, clama, é humilhado, desfruta de uma comunhão especial e maravilhosa com o Senhor. Mas é só o Senhor tirar a mão. É só o Senhor tirar um pouco do peso da aflição. E todo aquele fervor, toda aquela oração, ela simplesmente se esvai. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso coração possui uma amnésia espiritual. Ele esquece com muita facilidade das lições que o Senhor está nos trazendo. E o que o Senhor está fazendo com Isaac, irmãos, é relembrando aquilo que, sem dúvida, ele já havia ouvido do seu pai. Lembremos que quando o Senhor estabeleceu o pacto com Abraão, no capítulo 17, ele disse: eu te estabeleci para que você ensine aos descendentes o meu pacto. Isaac tinha ouvido isso, irmãos. Ele cresceu ouvindo isso. Ele já está aqui para mais de 40 anos. Mas ainda assim, o Senhor vai até ele, repete as mesmas promessas. Porque nós precisamos, irmãos, constantemente sermos lembrados das promessas do Senhor. Nosso coração é fraco. Nosso coração se esquece com muita facilidade. E se nós de fato não nos esquecêssemos, irmãos, não nos esquecêssemos, nós tropeçaríamos bem menos. Mas porque nós nos esquecemos, os tropeços são abundantes na nossa caminhada. E o que é, irmãos? O que é o culto público? O que é a pregação pública da palavra? Senão o Senhor chamando o seu povo, a sua noiva, e lembrando novamente das promessas. Lembrando novamente do pacto. Vocês estão em pacto. Lembrando novamente de toda a esperança que Ele nos tem dado. É por isso, crente, manancial, de uma vez por todas, entendamos isso. O culto público não é uma questão de religiosidade externalista e vazia. Aqui há um significado profundo. Deus quer falar com você. E eu estou dizendo isso aqui, não é num tom carismático e pentecostal e espiritualizando no sentido místico de uma profetada para a sua vida. Deus quer lhe ensinar as coisas básicas do Evangelho. Deus quer aplicar essas coisas básicas na sua vida 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantas vezes forem necessárias para nós caminharmos firmes, irmãos, no Senhor. Nós não deveríamos ser negligentes com isso, irmãos. Jamais. Se ao menos
nós fôssemos tão zelosos e piedosos que não nos esquecêssemos, mas longe disso. Tanto mais então, irmãos, nós somos esquecidos, tanto mais nós deveríamos estar ávidos por sermos lembrados das promessas do Senhor, do seu pacto, da sua lei, de sermos confrontados por ela até nós vivermos, até o Senhor voltar. Mas o texto continua, irmãos, e veja uma outra coisa interessante aqui dessa promessa, novamente, o versículo 3. Habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Veja que coisa interessante, irmãos. É uma coisa só de passagem, mas ele tem um profundo significado no Evangelho. Quando Deus veio até Abraão e prometeu um descendente, toda a expectativa de Abraão estava em ter um filho, um homem. Carnalmente, não confiando na promessa, mas agindo pelas obras, Abraão foi e tentou providenciar um filho pelo seu próprio braço forte, Ismael. E o Senhor falou, não é esse, é o filho da promessa. E então nasce Isaac. E aí então, todos nós, lendo o livro de Gênesis, alguém poderia pensar, eita, chegou, é esse o descendente, é esse o descendente. Mas aí o Senhor vem para esse que é o descendente e diz, eu darei a tua descendência, eu providenciarei um descendente. O que é que o Senhor está nos ensinando com esse detalhe simples, irmãos? Ele está ensinando para nós, para Isaac e para nós, que ele não era o descendente. Ele está fazendo parte desse plano do Senhor, desse pacto, dessa família, dessa geração, dessa descendência da mulher que iria sendo levada até chegar o descendente. Venha comigo, por favor, para Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Versículo 23. A partir do versículo 23, irmãos, Lucas, ele se preocupa em descrever a genealogia de Jesus, como Mateus o fez no capítulo 1, embora com outra ênfase, em uma outra ordem. Lucas também faz isso. Veja, por favor, a partir do versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este, filho de Janai, filho de José, e assim continua, filho de, versículo 32, Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de, versículo 34, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. O descendente, irmãos, para o qual apontava tudo isso, era Cristo. Cristo, filho de Isaac. Isaac precisava colocar a fé nisto, nesse descendente que o Senhor estava prometendo. Todo amadurecimento em fé, irmãos, que o Senhor traz para o seu povo, todo amadurecimento em fé que o Senhor trouxe para Isaac, visa isso, fazer com que tua fé esteja posta ainda mais firmemente em Cristo como o descendente que o Senhor está prometendo. A fé, irmãos, piedosa, a fé santa, a fé santificada, não é simplesmente aquela fé que o cara pensa que pode sair dando mortal para trás e aí voar, sair. A fé pura, a fé firme, é aquela fé que é posta em Cristo sem vacilar. O mundo está caindo ao seu redor, mas a sua esperança está posta em Cristo. É essa fé que o Senhor quer colocar no seu povo, irmãos, e trabalhar no seu povo. Deus, irmãos, está conduzindo a sua história, a história da redenção. Mas ainda, irmãos, ele nos ensina algumas coisas aqui. Veja, por favor, o versículo 5, do capítulo 26 de Gênesis, volte comigo. Ele diz, porque Abraão obedeceu minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja que interessante, irmãos. Quando o Senhor ele repete toda a promessa e todo o pacto que ele firmou com Isaac, ele conclui com esse porquê. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. E a pergunta é, por que o Senhor conclui dessa forma?
Aqui pelo menos dois propósitos são postos, irmãos. Primeiro, encorajar Isaac à fidelidade pactual, pelo exemplo do pai, mas também, irmãos, encorajar-nos, ou melhor, ensinar-nos como Deus lida com a obediência do seu povo. Veja que interessante, irmãos. Quando a gente fala de encorajar a Isaac, é que Deus, irmãos, ele por vezes nos dá referenciais e exemplos para que eles sejam seguidos e imitados. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui tem que ter uma pequena explicação. Deus dá. E especialmente, nós temos aqui Deus dando a Isaac um exemplo do seu pai. Porque na estrutura natural, na estrutura criacional do Senhor, Deus estabeleceu os pais como exemplos diretos dos seus filhos. Primeiramente os pais carnais de sangue, depois os pais espirituais na igreja de Cristo, os presbíteros, os diáconos. Essa é a estrutura. E é por isso que é um peso muito grande colocado sobre os oficiais da igreja, sobre um pai e uma mãe. É uma responsabilidade que não deve ser tratada com brincadeira. É por isso que uma das razões que Tiago fala, não queira muito de vós ser líder sobre os outros. Porque há uma exigência. Paulo, por exemplo, fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então sim, irmãos, Deus estabelece esse referencial de imitação. Ele está fazendo o mesmo para Isaac aqui. Mas aí vem um cuidado. O cuidado, irmãos, é que nunca essa imitação e esse referencial, ele termina na pessoa que nós utilizamos. Nunca. Porque se nós assim o fizermos, quando aquela pessoa em sua fraqueza de homem e de ser humano tropeçar, a nossa fé vai ser tentada a ir junto. Os referenciais são postos como um auxílio. Os pais, naturalmente e criacionalmente. Mas o único, derradeiro, firme e perene referencial é Cristo, irmãos. E ao olharmos para a sua obediência, é exatamente isso que o autor dos Hebreus fez em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 11 descreve homens que colocaram a sua fé em Deus, que confiaram no pacto do Senhor e prevaleceram e perseveraram. E aí eu não sei o porquê a igreja evangélica batizou esse capítulo de heróis da fé. Ora, irmãos, o que esses homens não são, como Abraão não era, eram heróis. Eles não eram heróis. Qual é o argumento, então, do autor aos Hebreus? Não é mostrar, veja que homens fortes, homens que perseveram. É exatamente o contrário. Ele conduz todo o capítulo 11 para chegar no capítulo 12, que diz: eles tiveram a fé que perseveraram. Eu estou falando isso aqui para que vocês entendam que vocês precisam de fé para perseverar. Mas vocês só vão perseverar se vocês colocarem os olhos fitos de vocês no autor e consumador da fé. Esse não é simplesmente mais um que creu. Ele creu perfeitamente. Ele fala logo em seguida. Ele perseverou a despeito de toda oposição. Ele lutou contra o pecado até a morte. Nós ainda não, o autor dos Hebreus fala. Nós ainda não lutamos contra o pecado até a morte. Mas ele foi crente até o fim. E não apenas um crente. Ele é o autor e consumador da fé. É por isso que Cristo, irmãos, é posto para nós como um grande exemplo de fidelidade pactual. É por isso que os apóstolos nos chamam a olhar para Ele. Exemplo entre os homens é muito bom na história da igreja, nos dias presentes, mas Cristo é o nosso referencial. Se você caminha olhando para Cristo com os olhos da fé, você tem constante fonte de poder. Cristo é o homem perfeito, irmãos. É o homem perfeito que obedeceu perfeitamente e que creu perfeitamente, irmãos. Por isso, é para Ele, no pacto da graça, que nós devemos olhar. Mas também aprendemos aqui, irmãos, como Deus lida com a obediência do seu povo. Por isso que é interessante, irmãos. Se tem uma coisa, você lembra da história de Abraão que nós acabamos de ver nesses últimos meses. Se tem uma coisa que Abraão não foi obediente perfeitamente. E curiosamente, o Senhor fala de Abraão aqui para Isaac. Isaac sabia dos pecados do seu pai, indubitavelmente, mas ele fala: Abraão me obedeceu. Abraão obedeceu às minhas palavras, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Mas a gente sabe quem foi Abraão. Ele não foi perfeito na sua obediência. E aqui o Senhor nos ensina uma coisa, irmãos. A gema do Evangelho já posta aqui para nós, queridos. Por que o Senhor fala de Abraão dessa forma?
Venha comigo para Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É exatamente esse texto, irmãos, que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 4, para mostrar contra os judeus que estavam acusando de que o que estava sendo ensinado pelos apóstolos era uma nova doutrina, não era a fé que foi profetizada e foi anunciada no Antigo Testamento. Aí Paulo cita Abraão para dizer o seguinte: Abraão e Davi no Salmo 32. A justificação pela fé somente não é uma novidade, não. A justificação pela fé somente foi anunciada ali. Quer ver? Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Por que então Deus pode falar de Abraão dessa forma? Ele me obedeceu. Porque lhe foi imputado justiça. Deus olha para Abraão como um obediente perfeito. Por ele, não. Pela justiça daquele que teve uma justiça perfeita, que obedeceu perfeitamente, em quem Abraão confiou o seu descendente. Mas também outra coisa aqui, irmãos. Além de apontar para a justificação, ela também aponta, essa descrição, para a maneira como Deus aceita a obediência do seu povo em Cristo. Ora, irmãos, a justificação pela fé, ela não anula de forma alguma o chamado à santificação e à obediência à lei do Senhor. Muito pelo contrário, ela é exatamente a fonte, a capacitação que nós recebemos do Senhor. Só que aí, basta você caminhar os seus primeiros passos de caminhada cristã, após você ser justificado pela fé somente. E aí você vai perceber que a obediência à lei perfeita, mesmo que seja em santificação, não para conquistar o benefício do Senhor, ela é impossível. Não é pelo nosso braço forte. Então, como o Senhor vê a obediência do seu povo, falha, tacanha, cheia de impureza, Ele a aceita, não pela sua perfeição, mas por causa de Cristo em quem nós estamos unidos, a quem nós estamos unidos. Então Ele pode virar para o seu povo e falar: Ele obedeceu a minha lei, o meu povo obedeceu os meus estatutos, o meu povo obedeceu as minhas ordenanças. Por causa do braço forte deles? Não, não. Porque eles estão em Cristo. Porque eles foram unidos a Cristo. E aí, antes que o seu coração, ou um coração opositor e objetor, possa olhar para tudo isso e falar assim: mas aí é fácil demais. Isso, na verdade, vai trazer um desencorajamento, isso vai trazer total desleixo, isso vai fazer com que a pessoa lide com a obediência, a santificação, com uma forma desdenhosa. Muito pelo contrário, se você concluir dessa forma, você ainda não entendeu o grande ponto de tudo isso. Ao falar dessa forma de Abraão, irmãos, o fraco Abraão, o inconstante Abraão, o vacilão Abraão, ele está querendo nos dar encorajamento. Ele está apontando exatamente para a fonte de poder para a nossa caminhada. Se nós fôssemos caminhar pela carne, como Abraão foi tentado, sim, aí poderia ser dito: ele não obedeceu às minhas leis, ele não obedeceu aos meus estatutos, mas ele caminhou pela fé. Ele caminhou confiando em Cristo. Então aí pode ser dito: ele foi imputado justiça, ele obedeceu aos meus estatutos. Aí pode ser dito: ele obedeceu a minha lei, eu aceitei a obediência dele porque ele está unido a Cristo. Isso é um encorajamento, crente. Isso é encorajamento. A nossa obediência é aceita por causa de Cristo. É por isso que o Senhor fala sobre as boas obras no meio do seu povo, que serão dadas a Ele, redundarão em glórias a Ele. Elas são sujas, irmãos, mas em Cristo elas são aceitas. Isso é para nos encorajar, irmãos, nos encorajar a seguirmos firmes na obediência pela fé. E era a mesma coisa que Deus queria fazer com Isaac, ao falar de seu pai Abraão dessa forma: Isaac, o seu pai, eu estou descrevendo ele dessa forma, porque ele teve a obediência que flui da fé. Uma obediência que é consequência da fé. Ela não é perfeita porque vocês não são perfeitos, mas se ela é posta em Cristo, eu a aceito. E antes, eu coloco a obediência dele sobre você, e você pode ser tratado como obediente. E por último, irmãos, veja o versículo 6.
esse curto versículo, mas tão significante, com tanto significado, irmãos, é dito: Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac, pois, ficou em Gerar. Depois do Senhor fazer tudo isso, irmãos, depois do Senhor fortalecer a fé de Isaac, depois do Senhor trabalhar no coração dele, a resposta de Isaac foi qual? O Senhor falou: fica aí. Versículo 6. E Isaac ficou ali. Profundo significado isso, irmãos. Todo o livro de Gênesis, desde os primeiros capítulos, enfatizando-se em seguida Noé, depois Abraão e agora Isaac, todos os livros, todo o capítulo de Gênesis, ele tem um tom que diz: aquele que crê, obedece. A obediência segue a fé. A obediência evidencia a fé. A fé invisível é vista pela obediência. Deus falou para Noé: Noé, eu vou destruir o mundo. Constrói a arca que eu vou salvar tu e tua família. E Noé poderia falar: Senhor, eu creio no Senhor, mas não levantar um machado para derrubar uma árvore. Então ele não creu. Mas ele creu e construiu. Não foi a obediência dele que o salvou. A obediência dele foi consequência dessa fé. A obediência foi a evidência dessa fé, irmãos. E esse é um tom que o Senhor tem dado no livro de Gênesis. Como Tiago fala, que a fé sem obras está morta, como um corpo sem alma está morto. É assim, irmãos. E mais uma vez o Senhor está falando. O Senhor diz: Isaac, você precisa crer no mesmo pacto. Você precisa confiar em mim. Você está vendo essa terra seca que eu lhe prometi? Olhe com os olhos da fé. Fica aí. Eu vou cuidar de você. Se Isaac, depois de ouvir tudo isso, levantasse dizendo que crê e fosse para o Egito, ele não creu. Mas se ele fica, ele mostra: Senhor, eu creio. Eu creio. E mais um paralelo aqui é posto com Abraão, irmãos. Novamente, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Para Isaac, Deus diz: Isaac, fica na terra. Fica aí. Veja, irmãos, duas coisas diferentes, antagônicas, inclusive. Sai e fica. Duas coisas diferentes. Aí nós poderíamos pensar, e ambos creram, né? Aí nós poderíamos pensar: então, cada um tem a sua fé, certo? Cada um define o que crê. Veja, Deus está fazendo de forma diferente com eles, então não importa o que é, a forma, o conteúdo, o importa é ter fé. Cada um a define. Não. Embora o Senhor esteja trabalhando de forma diferente, perceba que essencialmente é a mesma fé, é a mesma confiança na palavra de Deus. Andar segundo não aquilo que se vê, mas segundo aquilo que não se vê. E é o mesmo objeto, está ligado à mesma terra. Abraão, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isaac, fica na terra que eu te dei. Se estabelece aí. Embora por caminhos diferentes, irmãos, substancialmente a mesma fé. Para que nós entendamos, queridos, para que nós entendamos, não somos nós que definimos a nossa fé, ou aquilo que nós vamos escolher, que é apropriado para a nossa resposta em fé, e então dizer o que importa é ter fé, ou fé na fé. Não, irmãos. A caminhada em fé é segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Um coração crente é aquele que confia no que Deus diz na sua palavra. Que nós caminhemos, irmãos, peregrinando rumo à Nova Jerusalém, assim como Abraão e Isaac, sabendo que o Senhor está trabalhando em nossa fé. E coloquemos, portanto, ela no Cristo que nos é apresentado no Pacto da Graça. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, mais uma vez te damos graças, Senhor, porque assim como o Senhor fez com Isaac, reiteradamente o Senhor vem até nós e nos lembra das tuas promessas, do teu pacto, das tuas maravilhas, das tuas obras, da tua lei, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fortalece a nossa fé como o Senhor fortaleceu a de Abraão e a de Isaac. Coloca, Senhor, no teu filho, o descendente que o Senhor prometeu, e o Senhor está descortinando diante dos nossos olhos, descrevendo-nos a tua revelação como tu o trouxeste a nós, Senhor. Por isso,
que todos aqueles que estão aqui, Senhor, desde os filhos da aliança até os adultos, coloquem a sua fé em Ti, Senhor, e sejam encontrados em Ti. Firma-nos, Senhor, nos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, coloquemos